Olá para você que nos acompanha nas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo. Eu sou Ana Carla Bermudes, repórter do UOL, e a gente vai começar agora mais uma entrevista da série de sabatinas com os candidatos às prefeituras das principais capitais do país. Hoje, o entrevistado é o ex-deputado federal João Arruda, candidato à Prefeitura de Curitiba pelo MDB. Para fazer essa entrevista, eu tenho a companhia da jornalista Kátia Baran, que é correspondente da Folha de São Paulo em Curitiba. E, bom, a nossa sabatina ela vai ter 45 minutos. O tempo será interrompido assim que a gente chegar nos 45 minutos. E para garantir que todos os candidatos tenham o mesmo espaço, esse tempo passa a ser contado a partir da primeira pergunta. Então, vamos lá. Candidato, o senhor vem de uma carreira política desde 2011 na Câmara Federal. Antes disso, o senhor foi diretor da Companhia de Habitação do Paraná, a Coapar, durante o mandato do seu tio, que é o ex-governador Roberto Requião. Também ex-senador, ele já foi prefeito de Curitiba. Como político, ele é amado por alguns, odiado por outros. Eu gostaria de saber do senhor qual vai ser a influência dele na sua trajetória política, qual foi, na verdade, a influência dele, qual vai ser a influência dele agora na sua campanha e mesmo no seu plano de governo. Ele vai participar ativamente dessa sua campanha? Ana, eu queria só complementar a informação. Quando eu trabalhei na Coapar como diretor de Relações Comunitárias, o presidente da Coapar era o Rafael Greca, hoje prefeito de Curitiba. Isso só para mostrar que quando eu entro na vida pública, quando participo de algum cargo na vida pública, eu conduzo as coisas de maneira muito democrática, mas sobretudo independente. A relação que eu tenho com o Requião é uma relação de carinho, uma relação de tio que sei que ele tem por mim também. Mas eu não estou atrás de padrinhos políticos. Isso prejudicou muito as eleições no Paraná, principalmente a última eleição, em que se faz um esforço para tirar antes do começo da campanha eleitoral. Isso aconteceu aqui em Curitiba também. Campanha eleitoral para prefeito de Curitiba não pode ser trampolim para a próxima eleição. Eu não sou candidato para ser cabo eleitoral da reeleição do governador ou do presidente da República. Eu não sou candidato a prefeito de Curitiba para me promover, para ser candidato a deputado numa próxima eleição. Já fui deputado, fui um dos mais votados do estado nas duas eleições que disputei sou candidato para governar a cidade com muita eficiência. Agora, quero a participação de todos, das melhores cabeças, dos melhores corações, para que a gente possa fazer uma boa administração. Eu tenho muito orgulho do trabalho que o senador Requião já fez como governador do estado, como prefeito de Curitiba, fez muita coisa boa para a nossa cidade. E eu quero aproveitar tudo que existe de bom, a qualidade de cada pessoa que queira contribuir com a nossa administração. Mas a nossa candidatura não tem padrinho político, não tem acordo e conchavo para retirar outros candidatos, para censurar o processo, abafar o processo eleitoral. Veja bem, é algo dramático que acontece aqui em Curitiba e sei que acontece também em outras capitais. O Covid, que é uma tragédia, virou cabo eleitoral de algumas candidaturas, como ocorre hoje em Curitiba. Hoje mesmo o prefeito já flexibilizou as normas de isolamento social, tudo perto da campanha eleitoral, colocando vidas em risco, assim como ele usa o Covid para não frequentar os debates, as entrevistas. Isso prejudica muito a democracia e a disputa para oferecer para a cidade outras alternativas. Nós temos vários candidatos e boas alternativas. Não é só o prefeito que é candidato à reeleição que está aí. Sei que esse é um desafio de diversas cidades do Brasil. Candidato, a sua candidatura ela só foi oficializada pelo MDB depois de uma série de idas e vindas, né? O senhor já era um pré-candidato, chegou a anunciar uma desistência quando o seu tio, o ex-senador Roberto Requião, propôs ser candidato e ele acabou desistindo. Então, o seu partido ensaiou uma aliança com o PDT, que acabou não se concretizando. Isso aí, então, a sua candidatura foi de fato oficializada. O senhor não se sente escanteado pelo partido de alguma forma? E foram meses de indefinição, né? Tempo que poderia ter sido usado até para programar e para fazer uma pré-campanha mais elaborada. O senhor acha que dá tempo de recuperar esse tempo? Dá tempo sim, Kátia. A programação que nós fizemos foi de construir um plano de governo com mais de 300 especialistas, ou seja, o partido tinha já um plano de governo pronto para a cidade. Em relação a quem seria o candidato, era uma consequência dessa construção. Assim como nós construímos uma boa chapa de candidatos a vereador aqui na cidade. E essa questão que envolve o senador Requião e a sua pré-candidatura foi mais no sentido de demonstrar que não existe qualquer tipo de apego a uma candidatura a prefeito, ao cargo. Eu demonstrei isso quando não fui candidato à reeleição para deputado federal, eu fui candidato
a governador em 2018, abrindo mão de uma reeleição muito tranquila. Digo isso aqui com humildade, toda eleição é desafiadora e difícil, mas seria muito mais fácil me reeleger deputado federal do que governador. Eu não tenho nenhum apego, eu acho que a decisão ela tem que ser tomada pela maioria no partido, foi o que ocorreu na prática. A única coisa que aconteceu antes dessa definição foi que alguns veículos de comunicação, alguns jornalistas, quiseram criar um atrito, uma intriga, como se eu estivesse disputando essa posição de liderança do partido com o senador Requião. O que eu disse imediatamente foi que, caso ele quisesse ser candidato a prefeito, ou outro nome se apresentasse com a vontade de disputar o pleito, eu abriria a mão dessa condição. Assim como nós buscamos também diálogo com o PDT, do Gustavo Fruit. Ele não quis ser candidato, era a construção de uma frente aqui no Estado, já pensando em 2022, abriria a mão desde que eles recebessem o nosso projeto, as nossas propostas, as nossas ideias, mas ele também não quis ser candidato. Então, a vontade maior, a força maior do partido foi no sentido de termos um candidato próprio e todos quiseram o meu nome. Talvez não estivesse me organizado para disputar a eleição do ponto de vista das necessidades eleitorais, mas em relação ao programa para a cidade, isso foi muito bem construído e me sinto preparado para administrar a cidade a partir do ano que vem. Candidato, o senhor falou que o partido tinha um programa, um plano de governo pronto. Então, o que o seu nome, o senhor, traz de diferente para esse programa de governo, já que a candidatura é sua, ela não é apenas do partido? Porque eu ajudei a construir o programa. Fui eu que reuni todos esses especialistas e essas pessoas que lideram esse processo na área de saúde, na área de educação, no enfrentamento do Covid, na geração de empregos. E a minha experiência como deputado federal, relatando projetos importantes como a Lei do Simples Nacional, presidindo a Comissão Especial do Marco Civil da Internet, do projeto Anticorrupção, a minha vivência nos Estados Unidos durante 8 anos, estudando e me preparando, me formei em Ciências da Saúde, me especializei em gestão pública voltada à saúde, trabalhei nesse ramo nos Estados Unidos, em um dos maiores hospitais do sul do país. Toda essa experiência contribui para o nosso plano e me coloca como uma pessoa que pode colocar esse plano em prática. Não basta apenas defender um plano de governo. Nós temos que ter condições de trabalhar o plano durante o exercício do mandato. A experiência que tive em Brasília foi junto ao governo também, junto ao executivo. Quando você trabalha em projetos como a Lei de Licitações, por exemplo, você trabalha lado a lado com o Ministério do Planejamento, da Fazenda, e tudo isso me credencia para defender esse plano de governo e administrar a cidade a partir do ano que vem. Candidato, o senhor criticou a metodologia usada pelo IBOP, né, para pesquisa recente, mas comemorou o resultado dessa pesquisa que o coloca com 3% das intenções de voto para a prefeitura. Não há uma contradição nesse seu posicionamento? O seu partido, o MDB, chegou a tentar impedir até a divulgação dessa pesquisa, e vai ser uma prática que o partido pretende colocar sempre nessa campanha? Eu disse que mesmo com o IBOP, nós apresentamos um resultado positivo, tendo em vista que eu fui o último candidato a colocar o meu nome à disposição e o meu partido, né, foi a última convenção e a última decisão que homologou o meu nome. Mostragem muito pequena das pesquisas e entendo que as pesquisas não mostram um retrato do momento. Nós vamos entrar com pedido de impugnação em todas as pesquisas, porque veja o que aconteceu na última eleição, isso interfere diretamente na decisão do eleitor, né? O eleitor acha que o prefeito já ganhou a eleição hoje porque ele quer abafar a disputa eleitoral, o debate, as entrevistas, não participa de absolutamente nada, e as pesquisas ajudam a reproduzir aquilo que essas pessoas querem. Mas preste bem atenção aqui, Kátia, você talvez tenha lembrança dos resultados das pesquisas eleitorais das últimas eleições. Na última eleição, o IBOP elegeu o senador Requião e o senador Beto Richa, e os dois não foram eleitos senadores. Isso 3 ou 4 dias antes da própria eleição, apenas a boca de urna mostrava um empate técnico entre todos. Isso aconteceu em outras cidades também. Para prefeito da capital, o IBOP colocou o Luciano Dutti em 2012 no segundo turno. Ele não foi nem para o segundo turno. O Gustavo Fruit, que estava fora do segundo turno, foi para o segundo turno e ganhou a eleição. Em 2016, o mesmo ocorreu com o próprio Gustavo Fruit, que estaria no segundo turno, mas quem entrou foi o Nele Prevot e disputou com o Rafael Greca. Ou seja, todas essas contradições
elas acabam tendo uma interferência negativa e contaminando o processo eleitoral. Eu entrei com um projeto, e não é demagogia, não é uma coisa de momento, porque disputo a eleição, eu tenho um projeto, sou no Congresso, que trata exatamente das pesquisas. É preciso de uma regulamentação clara. Tem pesquisa para todos os gostos. Isso acaba virando um produto de campanha eleitoral e não algo para medir a febre dos eleitores. E entendo que, em alguns casos, no caso do Ibope, por exemplo, não é algo premeditado, planejado para corromper o processo de disputa eleitoral. Mas a metodologia não está dando certo, tem algo de errado aí. Não sei se o eleitor não está querendo dizer o que pensa exatamente, ou deixa a decisão para a fase final da campanha eleitoral, e isso faz com que o retrato da campanha não seja o resultado da eleição. Bom, candidato, enquanto deputado, o senhor votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma, né? Apesar de uma parcela do seu partido ter se posicionado contra, inclusive o seu tio, então senador Roberto Requião. E na época o senhor desabafou nas redes sociais, elencando os inúmeros apoios que o senhor e o MDB deram ao PT no Paraná sem ter recebido um devido retorno. Enfim, eu gostaria de saber se de lá para cá a sua posição sobre o impeachment mudou e também sobre o PT. Em quem que o senhor votou no segundo turno nas eleições de 2018, no Bolsonaro ou no Haddad? Ana, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não tenho nenhuma diferença com o PT. Esse não foi o motivo pelo qual eu não votei contra o impeachment. Naquele momento, 90% dos eleitores, ou melhor, 90% da população do Paraná queria o impeachment. E eles me pediram para me posicionar dessa forma. Eu faço um mandato e faço política de maneira participativa. As pessoas têm o direito de opinar sobre as posições que tomam em Brasília também. Gosto de ouvir os eleitores. Entendo também que foi uma questão polêmica que precisava ser melhor discutida e sem tempo também. Tudo muito contaminado pelas posições provocadas pela própria imprensa, muito radicalismo, muita revolta. E o momento era difícil, inclusive, para o presidente governar sem apoio e consistência no Congresso Nacional. Tenho dúvidas hoje se fiz o certo ou não. Eu questiono o meu voto. Eu tenho essa capacidade de fazer uma autocrítica e analisar com humildade. Isso faço com os meus eleitores, com as pessoas que me acompanham, que inclusive tinham uma posição diferente da minha, ou as que estiveram a favor. Mas agora a gente não pode voltar no tempo, a gente tem que olhar para frente. Em relação ao voto no segundo turno da eleição, eu não declarei, porque eu fui realmente muito agredido, muito atacado pelo Partido dos Trabalhadores na eleição passada, no primeiro turno da eleição. Eu me tornei mais adversário do PT na eleição estadual do que o próprio governador, que tinha uma posição clara contra o PT. O governo federal, o governo do Partido dos Trabalhadores, ele teve coisas boas e teve coisas ruins também, assim como muitos governos têm. A respeito do meu voto, a minha resposta é a seguinte: eu não votei no Bolsonaro. E o senhor se considera uma pessoa de centro, de esquerda ou de direita no espectro político ideológico hoje do país? E me permita dizer aqui que eu não votei no Bolsonaro porque eu fui deputado federal com ele. Eu conheço muito bem o Bolsonaro, eu convivi com ele. Nunca vi no Bolsonaro uma pessoa bem intencionada no sentido de construir propostas com consistência em relação a projetos importantes que tramitaram na Câmara. Sempre no sentido de tentar se promover, aparecer, e é no sentido construtivo que eu construí, que eu participei efetivamente do mandato no Congresso Nacional e não vi isso nele lá, então entendia que não era a pessoa mais indicada para assumir o cargo de presidente da República. Foi uma campanha muito rápida, muito difícil, uma onda tomou conta do país e acabou influenciando o resultado eleitoral, inclusive aqui no Paraná. Outra pergunta qual que era? Se eu me considero de centro, de direita. Eu me considero de centro, mas eu acho que nós temos que... O radicalismo, o extremismo é burro, não constrói. Nós temos que ouvir todos os lados para administrar uma cidade, para governar o país. Nós não podemos nos limitar a posições ideológicas. É preciso fazer tudo isso de maneira muito democrática, aproveitar o que tem de bom em todos os lados.
Candidato, agora falando um pouquinho de pandemia, né? Um dos seus principais ataques ao prefeito Rafael Greca é sobre a gestão da pandemia no sistema de saúde de Curitiba. O que o senhor teria feito de diferente e no que o senhor acha que ele errou e acertou nessa gestão da pandemia no sistema de saúde? A pandemia, a prefeitura, assim como qualquer ente público, tem que preparar a cidade, o estado, o país para enfrentar pandemias sazonais. Para isso, precisa de uma estrutura consistente de atendimento à saúde. Nós temos um problema sério nas unidades básicas de saúde. Não tem gestão eficiente na integração das 111 unidades que temos aqui e das 9, 24 horas. O prefeito não investiu nem na proteção dos nossos servidores, dos profissionais. O próprio sindicato teve que entrar na justiça para conseguir luvas, máscaras, álcool em gel e material para trabalhar. Outro dia, em uma unidade básica de saúde do Cajuru, uma senhora recebeu uma injeção e ficou lá presa, a agulha quebrou dentro do seu braço. Falta material, a terceirização da saúde aqui no Paraná, aqui em Curitiba, eu sei que isso ocorre em outros estados e outras cidades também, eu sou radicalmente contra, porque essas empresas elas só visam lucro no final do mês. E isso faz com que elas diminuam os investimentos em profissionais qualificados para ter uma margem de lucro maior. Às vezes o custo de manutenção, às vezes é até menor na unidade básica de saúde, na unidade de pronto atendimento terceirizada, mas não oferecem o mesmo serviço com a mesma qualidade, com os mesmos equipamentos e as mesmas qualificações dos profissionais. Tudo isso demonstrou que Curitiba tinha um sistema fragilizado. O próprio prefeito fez um anúncio no início da pandemia, passando o telefone da urgência e emergência, ao invés de passar o telefone que era da rede nacional para atendimento da pandemia. Isso congestionou as linhas telefônicas e muita gente acabou tendo problemas sérios de saúde, até morrendo na fila do atendimento das unidades de urgência e emergência, porque ligavam para tratar dos sintomas do Covid e tinha gente passando por um processo de urgência e emergência. O vai e volta, né? O lema da campanha do prefeito é "Fica Greca", mas o vai e volta dele é uma coisa incrível. As decisões são tomadas em torno da vontade política do prefeito. Se ele sente algum desgaste por conta de um setor específico, volta atrás nas decisões, assim como ele não encontrou, era sim, sim, não, não, e não encontrou alternativas criativas com a colaboração da comunidade. Você ouvir especialistas, a ciência, a pesquisa, e ao mesmo tempo ouvir o setor produtivo para oferecer alternativas de trabalho. Nós ficamos aqui em Curitiba, por exemplo, através de um decreto do governador, e não existe diálogo político visando a eleição com o governador, mas não de uma política de parceria administrativa aqui na cidade. E o decreto ele proibiu o uso de delivery. Então, os comerciantes que estavam trabalhando fechados com o delivery não podiam entregar os seus produtos. O delivery, e médicos infectologistas afirmam aqui, que o risco de contágio é de 2%. E depois eles foram convencidos. Mas isso permaneceu durante uma semana. Imagine o prejuízo para esses setores. Imagine o prejuízo para as academias de ginástica, para os bares, para os restaurantes. E, ao mesmo tempo, a prefeitura não ofereceu nenhuma estrutura de trabalho para essas pessoas. O orçamento da Fundação Cultural não está sendo utilizado. Os artistas não tiveram nenhum auxílio. As bandas que tocam nos bares, nas casas noturnas, os artistas de rua, as pessoas que se apresentam nos circos, não tiveram nenhum apoio. Assim como não houve qualquer apoio para as pequenas empresas, e eu faria muito diferente, inclusive com a possibilidade de criar plataformas digitais. A Prefeitura de Curitiba gasta muito em tecnologia e informação, um contrato terceirizado da ICI Informática, e não se investiu em uma plataforma digital para os nossos comerciantes, para os nossos feirantes, acompanhada, inclusive, de logística, de equipamentos, de estrutura, de carros, de transporte. Tudo isso a prefeitura poderia oferecer. Para que Candidato, só um minutinho. Em relação à gestão da saúde mesmo, né? Ele defende, por exemplo, que não seria necessário hospital de campanha aqui em Curitiba, como não ocorreu. O senhor acha que essa foi uma escolha acertada, investir nos hospitais, nos leitos que já existiam? O senhor acha que não houve acertos, então, por parte do prefeito? Houve acerto, sim. Eu acredito que o hospital de campanha sempre é uma boa alternativa até para resolver um problema de uma emergência. Eu entendo que ele errou nesse sentido,
porque não quis fazer algumas parcerias com entidades que tinham se oferecido. O prefeito ele governa muito para a sua vaidade e nós precisamos governar aqui para as pessoas que precisam de apoio. Acredito que não faltou leitos de UTI, mas chegamos muito perto e isso causou um constrangimento, né, um certo desespero na comunidade. Mas a preparação para a pandemia tem que ser uma preparação para a saúde da cidade de maneira permanente. A gente não pode sair na véspera da eleição, e agora nós aprendemos com a pandemia, tudo bem que é uma coisa nova que nós temos aí, que é o enfrentamento do Covid, mas nós precisamos, para o futuro, nos preparar melhor em relação a pandemias. Faltou remédio durante o processo de pandemia, assim como Curitiba é capital modelo em tanta coisa. Por que é que não foi modelo nos testes? Né? Por que é que não se estabeleceu uma parceria com o governo do estado, não só a política eleitoral, mas a administrativa também, para aumentar o número de testes aqui, que foi pequeno? Bom, candidato, uma outra área muito afetada pela pandemia é a área da educação. Em Curitiba ainda não existe uma previsão para a retomada das aulas presenciais na educação básica. O senhor é favorável ao retorno das aulas ainda sem vacina ou esse ano? E eu aproveito para perguntar também, já que a prefeitura no ano que vem vai ter que lidar com os reflexos de ter ficado com esse período de suspensão das aulas presenciais, vai ser necessário todo um trabalho de retomada, de reforço, enfim, para que esse conteúdo seja recuperado. O que o senhor pretende fazer nesse sentido, nessa área? O retorno às aulas talvez seja o maior desafio da próxima gestão. Isso precisa ocorrer de maneira progressiva. Hoje, infelizmente, não existe nenhum contato do aluno com os professores e os professores cobram isso. O ensino à distância pela televisão, nesse formato, faz com que o professor não tenha qualquer contato com o aluno. Agora, é preciso gerar através da internet, mais interatividade, talvez 1 ou 2 vezes por semana, entre o professor e o aluno. Mais material pedagógico, que não precisa só ser livro também. Pode ser equipamentos de brincadeira, até tecnológicos que a gente possa oferecer para os alunos. E progressivamente, por que eu digo progressivamente? Eu sou contra a volta às aulas agora, antes da vacina, mas é preciso identificar as famílias que têm parentes dos alunos em situação de risco, em grupo de risco. Essas crianças elas têm que continuar isoladas. As que não estão ligadas a pessoas em grupo de risco, elas podem voltar aos poucos para as aulas. Não todos de uma vez, mas nós podemos ter algumas turmas menores, com isolamento, com distanciamento, com todos os cuidados necessários, para que exista mais contato do aluno com a escola. Lembrando a você, Ana, que a escola ela é muito mais do que a formação, muito mais do que a qualificação, vamos dizer, a educação do aluno. Ela trata da formação humana daquela pessoa, daquele jovem. E isso passa pela saúde da criança, passa dos cuidados que ela está tendo em casa, passa por uma interação maior para saber o que está acontecendo na vida daquela criança, assim como o contato com outras crianças. Então, de maneira progressiva, até que a gente tenha vacina e que todos possam voltar para as aulas com segurança. O que nós queremos é a volta às aulas com toda a segurança. Eu, como pai, quero isso e acredito que todos os pais da nossa cidade pensem assim também. E com relação a esse reforço, né, o que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para recuperar isso? Porque há, de fato, muitas crianças que não têm acesso à internet, não podem ter hoje o ensino online, né? O que o senhor pretende fazer para resolver isso? Olha, isso é uma realidade que nós temos que enfrentar com o apoio dos nossos servidores públicos, dos professores. Hoje existe uma revolta dentro da Secretaria de Educação Municipal, porque não foi cumprido o plano de carreira dos professores. Não é defesa da corporação, mas é incentivo às pessoas responsáveis pelos nossos alunos no retorno às aulas e o cuidado com essas crianças. Não se tem como trabalhar em Curitiba algumas áreas como a cultura e levar isso para o bairro sem que isso passe pelas escolas. É uma maneira rápida a gente fazer investimentos e levar mais qualidade de vida para os bairros, complexos esportivos, culturais. E eu quero trabalhar junto com os professores. A tecnologia, ela veio para ficar. Agora nós precisamos aprimorar a qualificação. Nós tínhamos um modelo no estado de reciclagem e de qualificação do professor que chamava PDE. Eu quero implantar o PDE municipal, para que o professor possa sair da sala de aula, se reciclar, se qualificar
em um laboratório com novas experiências, aprender a usar a tecnologia, e não basta oferecer essa estrutura tecnológica que não passa apenas pelos laboratórios de informática, porque hoje todo mundo tem um smartphone. Quem não tem, tem que ter. Os professores precisam desses equipamentos, mas também do conteúdo pedagógico digital. Esse será o nosso desafio, para que a gente possa voltar às aulas, para que exista mais contato entre os alunos e transformar os espaços da cidade em espaços educacionais. Os parques, as praças. A pandemia nos ensinou que as aglomerações não são saudáveis. Eu tenho um plano de urbanismo para a cidade para fortalecer os nossos bairros com centros comunitários. E aí envolve a escola, serviços públicos de saúde e também privados. Tudo passa pelo centro, tudo passa pela aglomeração na nossa cidade. E a escola vai nos ensinar, junto com os professores, no retorno às aulas como exemplo, a fazer diferente, a fortalecer os bairros da nossa cidade e promover mais qualidade de vida. Candidato, em relação às suas propostas, né, entre elas está uma da área de infraestrutura, que é a substituição de todos os semáforos da linha verde por trincheiras, viadutos e passarelas. O senhor defende que esse trecho urbano da rodovia tem a função para a qual foi implementada, que é de ser a principal via de integração entre os bairros da cidade e com os municípios da região metropolitana. Mas as obras da Linha Verde começaram ainda em 2007, na gestão do ex-prefeito, ex-governador Beto Richa. E só deve se encerrar no final do ano que vem com esse programa aqui atual. Até então, já foram gastos cerca de 486 milhões nessa obra. Essa mudança no projeto que o senhor propõe, ela não geraria mais gastos desnecessários e não seria melhor terminá-la de uma vez, né, já que a população de Curitiba espera essa obra há tanto tempo? A minha proposta é de terminar a linha verde. São necessárias 9 transposições, que são as interseções, viadutos, trincheiras, passarelas, isso para terminar a linha verde. Em média, como você mesmo disse aqui, Kátia, em 2017, quando começou a linha verde, cada prefeito fez uma obra. O atual prefeito não fez nenhuma dessas transposições, dessas interseções. Se a gente continuar nesse ritmo, nós vamos terminar a linha verde em 36 anos. A minha proposta é de terminar a linha verde em 4 anos. E eu estou falando aqui de viadutos mais caros, que custam 60 milhões de reais, ali no cruzamento da Senador Salgado Filho, até passarelas na frente do quartel que custam 1 milhão de reais. O valor total da linha verde, para terminar a linha verde, é de 240 milhões de reais. A capacidade de investimento em infraestrutura da prefeitura por ano é muito mais do que isso. Ou seja, é possível sim terminar a linha verde em 4 anos de mandato. E nós faremos isso, acompanhado de outros investimentos também na cidade. Nós não estamos sendo irresponsáveis aqui de fazer compromissos que nós não vamos conseguir cumprir com o orçamento da prefeitura. Mas a linha verde tem que ser uma prioridade, porque vai ajudar a desenvolver a Grande Curitiba, unir a Grande Curitiba, vai reduzir a poluição na cidade, porque o carro parado no semáforo gera mais poluentes, assim como nós vamos promover mais qualidade de vida para quem passa pela linha verde, que vai ter mais tempo para poder ficar com seus filhos, para poder ter momentos de lazer, de recreação, assim como produzir mais através do trabalho. É uma angústia de quem precisa da linha verde diariamente para transitar pela cidade. Candidato, ainda um pouco sobre suas propostas, a gente tem uma pergunta que foi enviada pelo nosso parceiro, a Agência Lupa. No seu programa de governo, o senhor propõe fazer a regularização fundiária de 9 mil domicílios. Segundo a Coapar, cada processo de regularização costuma levar entre 5 e 15 anos. O que o senhor pretende fazer para agilizar esse processo e atingir de fato essa meta? Estabelecer como prioridade. Eu não posso deixar as famílias do Caximba vivendo em situação de risco. Eu não posso deixar as famílias do Rio Barigui morando em casas e domicílios, em terrenos em situação de risco, no Uberaba. Essas pessoas precisam de uma casa segura e um ambiente seguro. A Coab, ela já tem áreas em Curitiba, são 19 registros de terrenos, alguns não têm licença ambiental. Alguém precisa assumir isso e estabelecer como prioridade, conseguir as licenças, fazer novos parques, novas negociações, para que a gente possa ter dinheiro para fazer a regularização fundiária. Assim como Curitiba, nos últimos 4 anos, não construiu quase nenhuma casa. São, em média,
de cada 8 famílias de Curitiba, uma família está na fila da Coab, ou seja, a demanda de habitação popular é muito grande. E é possível de se buscar parcerias com o governo federal, na Secretaria Nacional de Habitação de Interesse Social, assim como nos centros comunitários que nós pretendemos construir. Nós queremos também fazer prédios de habitação de interesse popular, como tinha no antigo BNH. Primeiro, priorizar as famílias em situação de risco, essa será a nossa prioridade, dar celeridade a esse processo todo, para depois garantir a regularização de todas as demais famílias na cidade. Famílias que já recebem um serviço da prefeitura, sem pagar todos os impostos, e querem pagar os seus impostos, porque querem regularizar a sua situação. Tem lá asfalto, tem serviço de saúde, tem praça, tem parque, só não tem o título de posse daquela família. Nós precisamos oferecer dignidade para essas pessoas. Candidato, acho que só esclarecendo um pouquinho mais essa questão, o senhor falou da cachimba, né? Mas existe um problema lá, até que o prefeito Rafael Greca, quando o apresentador Luciano Huck esteve aqui em Curitiba, por exemplo, pedindo para que ele não reformasse uma residência lá por conta da ocupação. Como que o senhor pretende resolver esse problema, né? Já que a área ali, em alguns trechos, ela não... O prefeito defende, pelo menos, de que ela não poderia ser regularizada. O prefeito ele não investiu em regularização fundiária. Essas famílias elas precisam ser convidadas a ocupar uma outra área próxima da região. É preciso fazer esse estudo técnico, mas investir na regularização. Vou contar uma história aqui para você. Na semana passada, eu visitei uma família na região do SIC que teve a sua casa derrubada a pedido da prefeitura. Um guarda municipal constrangido, a mando da administração municipal, foi lá e derrubou uma casa que estava no terreno de uma área da Coab. Eu entendi que era uma reintegração de posse, coisa que a Guarda Municipal nem faz. Mas não existia nenhuma medida judicial. Não compreendo até agora o que aconteceu para a prefeitura tomar uma decisão com essa, uma medida com essa. Diálogo com essas famílias. Eu não posso deixar que as famílias fiquem morando em uma situação de risco. É preciso protegê-las. Isso significa convidá-las a sair de lá, mas elas não podem sair de lá se a gente não tiver um outro terreno para oferecer, com um conjunto habitacional, a possibilidade do financiamento de uma casa e regularizar a situação daquelas famílias. Bom, candidato, Curitiba tem visto um aumento muito grande no número de pessoas em situação de rua, né? Dados do Ministério do Desenvolvimento Social mostram que Curitiba tinha 2.722 pessoas nessa situação no ano passado, que foi um aumento de 250% em relação ao que existia em 2013. Isso possivelmente aumentará ainda mais em decorrência da crise por causa da pandemia. Eu queria saber o que o senhor pretende fazer em relação a essa área. O senhor concorda com a política de internação compulsória de dependentes químicos, por exemplo? Qual seria a solução para resolver, então, essa situação? Seguir um critério técnico-científico, trabalhar com os assistentes sociais, com os psicólogos, para fazer esse encaminhamento. O acolhimento em estruturas sociais, o convite ao morador de rua, para que ele possa, inclusive, seguir em um projeto de qualificação, capacitação, para que ele possa ter um emprego. Hoje nós temos 2.626, você falou em 2.700 moradores de rua. 1.700 têm condições de atendimento nas estruturas existentes da prefeitura, ou seja, 1.000 pessoas estão na fila. A minha mãe, ela foi diretora da Assoma, que era uma escola de meninos de rua. Na década de 80, nós tínhamos um problema com as crianças de rua. Não sei se você se lembra, mas muitas crianças nas ruas da cidade, cheirando cola, usando drogas, e essa escola passou a existir para oferecer uma escola técnica, rural também, assim como tinha panificação e funcionava também como uma escola. Ela não tinha, à noite, ele não tinha o quarto para que as crianças dormissem. Hoje, o desafio talvez seja maior com os jovens, adolescentes e adultos. O que eu quero oferecer é uma estrutura como a Soma, uma escola técnica para jovens e adultos de rua, com o trabalho dos assistentes sociais, dos psicólogos, com essa estrutura de acolhimento, para que eles possam prestar esse serviço, encaminhamento à recuperação das pessoas que enfrentam problemas com drogas, assim como a capacitação e a oportunidade. Nós podemos, inclusive, direcionar para o trabalho que acontece nas hortas
comunitárias, na limpeza dos parques, para que essa relação até com a rua, caso seja uma opção do morador, continue existindo, mas ao mesmo tempo ele possa trabalhar e ter uma renda. Candidato, sobre transporte coletivo, que é um problema que a gente não pode deixar de falar aqui nessa sabatina, né? O prefeito Rafael Greca socorreu as empresas de transporte durante a pandemia e esse valor deve chegar a 180 milhões até o final do ano, né? E tem sido criticado por isso, inclusive pelo senhor. Há também o subsídio anual, né, para compensar o valor da tarifa técnica, e a conta tem saído um pouco salgada aí para a prefeitura, apesar da ajuda do governo estadual. Eu já ouvi do senhor que o senhor defende que o governo estadual nem tenha que subsidiar a tarifa. Queria entender um pouco melhor essa proposta e queria entender, assim, porque ano que vem a gente também vai ter o reajuste, né, dos motoristas e cobradores, o que deve aumentar ainda mais essa conta, e ainda teve essa fuga de passageiros durante a pandemia, o que também pode não se reverter a partir do ano que vem. Qual a sua proposta para essa área e o que o senhor, como que o senhor vê esse subsídio que foi dado, né, esse socorro que foi dado às empresas? São os mesmos contratos, as mesmas famílias, as mesmas pessoas há mais de 40 anos aqui em Curitiba. E o socorro faltou para os pequenos empresários, para os trabalhadores, as pessoas que passaram por maiores dificuldades. Os números aqui de passageiros do transporte coletivo de Curitiba, eles reduziram muito. Com a primeira medida que foi tomada pelo prefeito, aliás, o prefeito ele vem socorrendo os empresários do transporte coletivo desde que ele iniciou o seu mandato. O primeiro socorro aconteceu com o primeiro aumento. No primeiro aumento, com essa primeira medida, nós perdemos de imediato 17% dos passageiros do transporte coletivo de Curitiba. Antes da pandemia, nós tínhamos 600 mil passageiros. Hoje nós temos, em média, aí, 300 mil passageiros do transporte coletivo. Com a subvenção que gira, em média, de 200 milhões de reais entre governo do estado e municipal, era preciso de pelo menos um desconto de 25% da tarifa. Araucária, que é uma cidade vizinha aqui na região metropolitana, fez isso. Investiu em um transporte de maior qualidade, mais conforto, ônibus novos, internet e reduziu o preço da passagem. Daí fica uma discussão de que o transporte coletivo está perdendo passageiros para o transporte privado de passageiros do aplicativo. Como é que a Araucária aumentou o número de passageiros? Então, são questões que precisam ser enxergadas como exemplo. Existe a necessidade, eu não sou irresponsável, o custeio do transporte ele é necessário, mas existem outras alternativas criativas para que a gente não tire do bolso do trabalhador, do passageiro e nem dos cofres públicos, como, por exemplo, dar oportunidade, a possibilidade das empresas do transporte coletivo trabalharem a publicidade dos terminais, de dentro do ônibus com a tecnologia Wi-Fi. Você oferece a tecnologia, a internet gratuita para os passageiros e eles podem utilizar a internet utilizada pelos passageiros para promover campanhas publicitárias e receber por isso, assim como existem outras alternativas também para se estudar e viabilizar o transporte público. Mas nós, no caminho que estamos indo, o transporte vai acabar. Não existe uma linha, uma frota de ônibus municipal que possa ser um comparativo para que a gente possa saber quanto, de fato, eles estão gastando em manutenção, em pneus, em diesel, para que exista uma comparação realmente, um modelo de comparação para fazer essa discussão, assim como a licitação vai acontecer em 2025. Hoje nós temos uma empresa que tem tudo aqui. Qual empresa que consegue concorrer com a mesma empresa que presta já esse serviço, que está com todos os ônibus aqui, que já tem os estacionamentos, as garagens, já tem tudo? Eu quero desapropriar as garagens do transporte coletivo, das empresas de transporte coletivo aqui de Curitiba. Isso tinha que ser da prefeitura, até para reduzir o custo de manutenção do que a empresa paga. É uma boa ação, de repente as empresas podem até gostar, mas é necessária para se promover igualdade na disputa, na concorrência, na licitação do transporte público, para que o dinheiro não saia dos cofres públicos e nem do bolso do trabalhador, do passageiro de ônibus. Candidato, o senhor falou dos contratos, o ex-prefeito Gustavo Frutti, ele tentou discutir essa questão dos contratos, mas isso foi acabar na justiça. Como é que o senhor pretende garantir que isso aconteça de fato e não seja emperrado, então, na justiça? Se for necessário discutir na justiça, nós
faremos isso. O contrato ele vai vencer em 2025. Essa gestão próxima tem a responsabilidade de pavimentar o caminho para esses contratos. Aí o eleitor vai ter que escolher. Já viram o comportamento do prefeito em relação ao transporte público da cidade e aos empresários do transporte coletivo. As subvenções. Vai ficar com esse grupo político que está aí ou vai escolher alguém que tenha condição e coragem de enfrentar o desafio de uma nova licitação? Eu fui o relator da lei de licitações, da nova lei de licitações, que não foi aprovada ainda pelo Congresso, infelizmente. Mas eu pude discutir amplamente em todo o Brasil instrumentos de fiscalização, assim como a construção de editais que promovam mais transparência em relação aos contratos públicos. Eu terei condições, inclusive técnicas, pelo trabalho que fiz, de pavimentar os caminhos para montar uma boa equipe, para que isso seja menos discutida na justiça e mais no âmbito administrativo. Agora, qualquer empresa tem a possibilidade de recorrer das nossas decisões. O meu comportamento ele será amigo, mas não amigo dos empresários, amigo da cidade, dos passageiros, e será um comportamento mais amigável ainda quando eu entender que existe boa vontade daqueles que prestam serviço para a Prefeitura de Curitiba, no sentido de oferecer um serviço mais moderno, com bilhetagem eletrônica, com investimentos em segurança, em novos ônibus, novas frotas, e para tentar melhorar o preço também da passagem. Candidato, o seu sogro, o empresário João Malucelli, já esteve envolvido em um escândalo político e chegou a ser preso na mesma operação que prendeu o ex-governador Beto Richa. Agora ele fechou o acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Como que o senhor vê essa situação? O senhor acha que isso pode atrapalhar a sua campanha? Tudo que os adversários puderem falar de mim, me agredir, me atacar. Hoje, por exemplo, o Rafael Greca entrou com um pedido para tirar os meus programas eleitorais do ar. Ele não quer campanha eleitoral. Claro que vão fazer. Agora, eu tenho muito carinho pelo meu sogro, pai da Paola, avô do Joãozinho, da Helena, da Cecília, do Felipe. A relação é de sogro para genro, de genro para sogro, mas não é uma relação política, administrativa. Eu nunca fiz política com meu sogro, assim como nunca trabalhei nas empresas dele. O máximo que fiz foi um programa de rádio, em uma rádio que ele tem. Ou seja, não tenho nem conhecimento desse instrumento de investigação da colaboração premiada. O conhecimento que eu tenho é o que você tem de ter lido na imprensa. Ou seja, as minhas posições, elas são independentes, não tem nada a ver com a empresa do meu sogro ou com o comportamento dele. Mas respeito a sua posição, um grande grupo empresarial aqui que gera muitos empregos, uma das empresas que mais paga impostos no nosso estado, e a minha relação com ele é uma relação com o avô dos meus filhos. Candidato, o senhor foi adversário político do governador Ratinho Júnior nas últimas eleições. Também tem uma visão crítica ao governo Jair Bolsonaro, como o senhor já mencionou e deixou claro aqui nessa entrevista de hoje. Em anos anteriores, como na gestão do ex-prefeito Gustavo Frutti, Curitiba sofreu o impacto da falta de parcerias para trazer dinheiro para a cidade, principalmente em relação ao transporte coletivo. Como o senhor pretende reverter essa situação, caso o senhor venha a ser eleito e venha administrar a cidade? Isso, Ana, me permite a ter uma relação independente com o governo do estado. Eu não sou cabo eleitoral, não sou cupincha. O prefeito de Curitiba não pode ser um cupincha do presidente da República ou do governador do estado. As medidas administrativas que tinham que ser tomadas em favor da cidade não foram tomadas, talvez porque ninguém tenha procurado o governador de cabeça erguida e peito aberto para pedir pela cidade, quando existia a necessidade de pedir para a eleição, apoio dele, que retirasse o candidato dele a prefeito de Curitiba para facilitar o caminho do prefeito e da sua reeleição. Isso me permite, essa relação de independência, a buscar apoio em relação aos projetos que eu quero apresentar para a cidade, a construir uma Curitiba melhor para todos nós. Eu gostar ou desgostar desse ou daquele, discordar da administração, cada um é responsável pelos seus mandatos, são escolhidos pela população. Eu preciso respeitar essa decisão, mas trabalhar em parceria em nome dos interesses da cidade. Essas críticas não atrapalhariam, então, a sua gestão? O senhor fica confiante disso? Com certeza absoluta. Eu vou apresentar projetos para a cidade, eu tenho certeza absoluta que o presidente da República vai governar para a capital
do Estado, assim como o governador do Estado, tem o maior interesse em realizações aqui na cidade de Curitiba, e nós vamos trabalhar juntos. Agora, não espere de mim também um fiel opositor ao governador e o presidente da República durante o exercício do mandato. Eu tenho a responsabilidade de administrar a cidade e estabelecer boas parcerias, tanto com o governo federal quanto com o governo estadual. Bom, a gente está chegando no final da nossa sabatina. Eu queria deixar esse tempo restante, esses cerca de 30 segundos, para o senhor fazer, então, as suas considerações finais, candidato. Para uma administração independente, para que Curitiba volte a ser mais feliz, se recupere bem da crise financeira, econômica, tenha um sistema consistente de atendimento à saúde, uma educação de qualidade para o retorno às aulas seguro dos nossos jovens, eu peço o seu voto. O meu número é número 15, é da mudança com responsabilidade, a mudança que vai fazer Curitiba poder se desenvolver, crescer e superar os enormes desafios que temos pela frente. Bom, eu quero agradecer então a presença do ex-deputado João Arruda, candidato à Prefeitura de Curitiba, agradecer também a presença da Kátina, que me acompanhou nessa sabatina. Nos próximos dias a gente vai continuar a fazer entrevistas com outros candidatos à Prefeitura de Curitiba e também de outras capitais. Até lá! Qual?